novo, quero testar o microfone. Olá meninas, tudo bom? Hoje nós vamos mostrar, eu e a Gabriela, como se faz um podcast. Vai ficar uma bosta. Então estamos aqui hoje com o Pedro Pinto. Bom dia, Pedro Pinto. Bom dia, Gabi, bom? tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Pedro Pinto iniciou um projeto, inicialmente, de um podcast, né, Pedro? De um podcast. Sobre o que é esse podcast? Meu Fala pra podcast se chama Podflix e ele trabalha basicamente discussões sobre o cinema e séries que estão no catálogo da Netflix. A gente faz resenhas, discussões e análises do que aconteceu nos filmes e séries. E como que você chegou nessa ideia, de trabalhar com podcast? O que te levou a isso? Cara, primeiramente eu sempre fui muito fã de cinema, de série, assim, do mundo do entretenimento. Eu sempre gostei bastante. E a ideia de fazer um podcast, eu sou uma pessoa que eu escuto bastante podcast, sabe? Não só de cinema, mas eu gosto bastante de ouvir podcast de política, esporte, etc. Eu sempre falei, eu podia começar um podcast falando de cinema, coisa que eu gosto e tal. E aí tive a ideia, me inspirei bastante num jornalista que eu gosto bastante, o Luciano Potter. Só ele tem 8 podcasts. Ele me inspirou bastante. Falei, eu preciso começar isso logo. E aí comecei, gravei o primeiro essa semana aí. Foi legal, saiu bem. Estamos esperando o Spotify aprová-lo. E, Pedro, o que você pretende fazer com esse podcast? Porque, assim, é muito legal, tem muita gente fazendo podcast hoje em dia, isso é, maravilhoso. Então, foi uma sacada muito boa, né? Porque as pessoas ouvem. Exato. Né? O que você planeja de fazer de diferente no seu podcast para fazer com que as pessoas ouçam ele? Porque a gente tem vários podcasts falando de séries, de filmes. Qual que é o diferencial do seu podcast? O que você planejou? Primeiramente, o podcast tem se evoluído muito nos últimos anos, né? Eu acho que as pessoas preferem ouvi-lo do que ouvir rádio, porque às vezes você coloca na rádio, tá passando uma programação ali que, não te interessa. E no podcast você acha o que te interessa, né? E o meu podcast, cara, eu gosto bastante nele de fazer discussões de séries. Não só eu olhar pro microfone, falar do que tá acontecendo e tal. Não, eu faço uma análise. Eu gosto de fazer uma análise. Eu acho que isso tem de diferente, porque a maioria dos podcasts eles falam o que tá acontecendo e eu não. Eu gosto de analisar bastante, de discutir, de ver o que foi feito naquela série, naquele filme, e colocá-lo em jogo. Isso aí. E quais são os seus planos pro futuro com o seu podcast? Pra onde que você vê ele indo, assim? Pra onde você quer levar? Então, por enquanto eu levo meu podcast como um hobby, né? Eu trabalho e o podcast eu acabo tendo ali um momento mais de descontração, de soltar e tal, mas quem sabe um dia, né? Por enquanto é um hobby, mas não seria ruim se começasse a ser um emprego. Série favorita, qual que é? Minha série predileta? Friends. Friends. Vai falar muito dela lá? Muito. Eu tenho o top 3 de séries, né? Friends, The Office e eu acho que Game of Thrones entrou aí. Acho que entrou aí nos últimos anos. Mas tem How I Met Your Mother, tem Seinfeld, séries que eu gosto bastante. Incrível. Então, boa sorte, Pedro. Muito obrigada obrigado. Não foi nada. Por ter salvado Gostei bastante de semestre. estar aqui. É isso aí, Nadine. Um beijo. Tchau. Tchau.